Bom, já está gravando. Agora eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu fechar aqui esse montão de coisa. Acho que entrou alguém aí, gente. Minha área de trabalho tá bem cheia de coisa. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que entrou alguém e eu não estou vendo. 7 pessoas. Ah, tá. Já tá aqui. Beleza. Então vamos lá, gente. Deixa eu minimizar isso aqui. Pronto. Então, deixa eu achar aqui o processo. Deve ser na etapa final de contratação. Vamos ver se é esse. Você disse que é quando vai gerar a tarefa no subprocesso, é isso? Se você quiser abrir seu áudio. Quem foi que me mandou aí? Foi o Alan ou foi o Luiz? Se você quiser abrir seu áudio para falar, para você Opa, explicar. Uhum. Então, boa tarde, senhora Alessivane, tudo bem? boa tarde, Boa tudo tarde a bem? todos. Justamente na parte quando a gente tem um gateway aqui da parte da aprovação, Uhum. né? Mas é no E aí, processo principal ou é no no subprocesso? subprocesso, no processo principal, a gente até Uhum. já matou naquela aula número 3, né? Que o Marcos Uhum. ministrou. E aí, pelo menos no meu, né? Não sei se é o dos demais, se está acontecendo isso nos demais, né? Pode ser Uhum. um erro só no meu também. Quando eu coloco a aprovação na parte de aprovar, aí aparece aqueles botõezinhos coloridos, né? O verde e o amarelo. Quando eu Uhum. coloco aprovar, aí na parte de central de tarefas, na lista lá das tarefas que tem que ser feitas, ele some. Eu não sei se já era previsto isso. Tá, mas você está clicando no botão aprovar? Sim, quando eu coloco aprovar, ele já some. Então, é porque você É já isso mesmo? aprovou a tarefa. Ah, Então, tá. Então, beleza. a ação correta você aparece o botãozinho aprovar e reprovar, você clica no botãozinho aprovar, ele não vai, por exemplo, te mostrar Enviar uma outra mensagem. Ah, tela, tá, tá, não. tá. Se você clicou em aprovar, ele vai concluir e ele vai sair da tua tarefa e vai para a próxima. Aí o que você tem que conferir é se ele está indo para a próxima tarefa. Tá, Tá? tá. Só para eu saber qual que é a etapa que você clica no botão aprovar, essa Foi ali, aqui? eu acho que é lá no Gateway, né? Deixa eu ver. Eu acho que é essa mesmo. Tá, Pronto. deixa eu ver se essa aqui tá com aprovação rápida. Isso, tá com Tá, aprovação rápida aí embaixo. É isso. porque, e aí foi não aprovado, e como tem mais dois quadradinhos, eu achei que Uhum, ele ia mudar, ia ter ou mais outra tela, ou mais outra etapa, mas tudo bem, se você já explicou, uhum. tá tudo certo, é isso A aí. gente vai rodar aqui para você ver se o comportamento é o mesmo, tá? Como eu não vejo sua tela, Tá. então pode ser que eu não esteja visualizando corretamente, tá? Já tá funcionando normal para rodar o fluxo, né, Marcos? Sim. Tá, então. Ele tem que verificar também se ele criou a variável, se Uhum. ele, se ele atribuiu também, né, alguém lá para a próxima etapa. Uhum, tá. Eu vou rodar um processo aqui para você ver funcionando. Eu não sei se vocês chegaram a rodar o fluxo, mas eu vou rodar aqui e você vê se o comportamento é igual, tá? Uma coisa bacana que eu não sei se você chegou a fazer, é colocar o seu usuário como supervisor aqui nas duas fases do processo, tá? Aqui, ó, contratação do processo pai
e nessa fase aqui. Então, deixa eu ver se aqui já tá, o Marcos já deve ter colocado. Ó, tá vendo? O meu usuário, ele já é supervisor desse processo. Aí vamos ver aqui na outra etapa se eu também estou como supervisor. Também já tá? Isso. Quando o O nosso Marcos, usuário ele que a gente colocou. está Desculpa, testando, desculpa, desculpa. pode falar. Desculpa. O Marcos, ele fez isso mesmo, colocou supervisor, exatamente, senhora Alessivana, isso mesmo. Ele colocou como supervisor as duas tarefas mesmo, Isso. os dois Quando processos, você está perdão. com o supervisor, você consegue vir aqui, ó, na supervisão, em tarefas, e você visualiza se o fluxo andou, se ele passou para outra tarefa, ou se, por exemplo, o fluxo deu algum problema, não tem variável, ou o fluxo fechou, caiu, morreu, ele não vai aparecer na próxima etapa aqui na supervisão. Então aí você sabe que é um problema no desenho do fluxo, você tem que corrigir, entendeu? Se o fluxo, por exemplo, saiu da tua tela e foi para a próxima tarefa, pode ser que essa próxima tarefa não esteja atribuída a você. Então, ela não vai voltar para a tua central de tarefas aqui em cima, né? Como a gente está fazendo com o mesmo usuário, a gente termina e ele volta, né? E aí, se for para outro usuário, tiver atribuído para outro usuário, ele não vai voltar para a sua central de tarefas. Mas você consegue ver aqui na supervisão em que etapa que está, se está atribuído para alguém, quem é o usuário, entendeu? Então, a supervisão é muito bacana para você ir acompanhando o andamento do processo quando você está testando, tá? Então, vou voltar aqui, ó, na central de tarefas e vamos startar um fluxo novo para a gente entender aqui, né, que ponto que tá? Então, aqui, ó, contratação parte 1, que é esse aqui de cima, né? Então, vamos iniciar. Então, o comportamento aí na máquina de vocês tem que ser exatamente o mesmo que acontece aqui no meu, tá? Então, aqui o solicitante, vou colocar meu nome, a minha função, a quantidade de vagas, vou colocar uma só e alguma observação aqui. Então, aqui ele me mostra a próxima etapa para onde vai e que não tem um usuário definido, né? Um usuário atribuído por padrão. Então, foi. Voltou agora aqui para mim, é o 681 para conferência. Então, vamos reivindicar. Aqui vocês sabem que se eu posso só reivindicar, se eu só reivindicar, ele vai para minha fila, mas não, eu vou executar depois. Ou já posso fazer as duas coisas, né? Reivindicar e ir para a tela de execução, clicando nesse outro botão. Então, aqui eu já estou na janela de execução. Aqui a gente tem, né, a parte superior que não pode alterar. E aqui a minha ação, aprovado. Então, vou clicar em salvar. E agora ele vai para divulgar vaga e analisar os currículos. Pronto, o 681 agora está nessa etapa. Aqui já está atribuído direto para o meu usuário, então não preciso reivindicar, apenas executar. Então, aqui o formulário inicial, né? Todas as partes superiores preenchidas e bloqueadas, tá? Aqui a gente tem a opção de quantas pessoas eu vou chamar para essa vaga, né? Então, eu vou colocar aqui, sei lá, eu mesma, meu e-mail, só que eu vou colocar o do Gmail aqui, telefone, tá? E vou selecionar aqui um arquivo. Vou buscar aqui qualquer coisa, vou pôr isso aqui, que vai ser o currículo, né? Aqui, nesse caso, eu tô colocando, eu posso colocar mais de uma pessoa, então aqui vai ser a Mariazinha, e aqui eu vou colocar o outro e-mail meu, .com, mesma coisa aqui, selecionar o arquivo, e eu vou colocar esse aqui. Vou salvar. E aqui a gente criou uma área onde você pode pegar todos os currículos e já anexar numa pasta, né, na pasta do processo, tá? Eu posso fazer isso de duas maneiras, buscando currículos armazenados no SM, então eu faço uma busca aqui, né, criando um do zero e anexando os documentos aqui. Se eu criar um do zero, eu posso importar os documentos que estão no formulário. Então, eu anexei 2 currículos no formulário e eu posso vir aqui e importar tudo isso
para dentro dessa pasta. Isso aqui vocês já tinham visto? Não. Então, aqui, ó, os documentos que eu anexei no formulário agora estão dentro, compondo esse documento, tá? E todas as vezes que a gente usa um passo de documento, significa que a gente está armazenando no ECM, tá? E agora eu vou finalizar. E agora ele vai acionar o subprocesso. Então, aqui é o 681. Você colocou a identificação lá do subprocesso, de qual processo principal, Marcos? Eu acho que não. Lá nas informações, né? Uhum. Não coloquei não. Tá. Pronto. Então, agora o caso 681 não aparece mais, né? E vamos aqui em tarefas, na supervisão, e a gente tem o 682 e o 683, que foram os subprocessos criados, tá? Aqui o que eu perguntei para o Marcos é se ele fez aqui a identificação do caso pai, porque eu poderia fazer aparecer aqui, ó, para esses dois casos, o número do caso principal, tá? Então, basta a gente colocar uma variável lá no processo para poder identificar e aparecer aqui, tá? Então, depois a gente pode fazer isso, porque fica mais visual a identificação. Porque se você olhar aqui, você não vai saber de qual foi a solicitação que gerou esses dois subprocessos, ok? Então, aqui, olha, como esse subprocesso aqui, eles são enviados para um usuário externo, né? Que a gente está falando aqui do acesso dinâmico, tá? Então, vocês viram que eu coloquei lá o meu e-mail particular, né? Não é o e-mail que está cadastrado aqui, que seria de uma pessoa externa. A pessoa que ela está contratando, ela não é funcionária da empresa, então ela não tem login, ela não tem senha da plataforma pela empresa, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Como eu estou fazendo testes, tá? Provavelmente esse acesso dinâmico ele já esteja cadastrado na minha base. Então, eu não posso simplesmente abrir outra aba aqui, abrir o meu Gmail, né? Porque ele vai entrar aqui no Gmail. Deixa eu mudar aqui. Tirar essa coisinha daqui. Ele vai entrar aqui no meu Gmail a notificação, tá? Então, aqui, olha, já deve ter chegado uma. Essa aqui qual que é? Silvânia 1. Vamos ver se ele chegou, né? Ó, chegou um aqui, tá? Da interface, do segundo. Do primeiro, acho que eu devo ter colocado o e-mail errado. Depois eu vou conferir lá, porque ele não chegou. Então, ele mostra aqui o número do caso, preenche as informações para abrir o link e salvar. Isso aqui foi o que a gente personalizou lá, né? Aliás, acho que a gente não personalizou, né, Marcos? Deixa eu conferir aqui. No desenho. Eu fiz uma personalização bem básica. Eu só coloquei uma informação, o número do caso e o link eu coloquei para baixo. Foi exatamente o que ele colocou aqui, tá? Até aí vocês estão entendendo? Coloquem aí para mim, informando se vocês conseguiram fazer direitinho até aqui e se entenderam. Deixa eu tirar aqui uma coisa que eu mexi. Pronto. Então, essa aqui é a personalização, né? Que foi feita nessa etapa do processo, tá? Gente, me dá só um minutinho aqui, que a pessoa está me ligando aqui, deixa eu avisar que eu estou em reunião. Pronto. Então, essa foi a personalização que está sendo mostrada, né, aqui no e-mail, tá? Então, como eu estou logada aqui na base, tá? Se eu simplesmente clicar no link desse e-mail aqui e entrar, tá? Então, se eu clicar aqui e entrar para poder
seguir o processo, como eu estou no mesmo computador, no mesmo browser, geralmente o sistema ele gera alguma inconsistência aqui, entendeu? Então, como a gente está testando, porque isso aqui não é algo real que vai acontecer no ambiente real, porque quem vai receber a notificação não é quem está desenhando o fluxo, né? Nesse caso aqui, como a gente está fazendo teste, então a gente tem que fazer tudo no mesmo computador, então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, como eu faço para não ter nenhum problema de login, né, do sistema interpretar os usuários? Eu venho aqui, eu deslogo, tá? Da conta que eu tô desenhando, né, usando para desenhar o processo. Então, eu deslogo e deixo certinho aqui. Gente, é tanta aba aqui. Eu deixo certinho aqui, sem nenhuma aba logada no Interfy, tá? E eu venho aqui e clico para poder fazer a execução. Então, assim, geralmente a gente não tem nenhum problema, porque o sistema ele vai pegar certinho o acesso dinâmico, em vez dele confundir com o usuário que está logado, tá? Então, aqui, olha, esse nosso formulário aqui, ele tá só pela metade aqui, né? A gente precisa depois ajustar para deixar bonitinho, tá? Observem que ele veio já com o nome da Maria preenchido, ele veio com o e-mail da Maria, e a Maria vai ter que preencher o restante das informações. Observe que o currículo que a gente colocou lá no formulário inicial não mostra aqui, porque é algo que já está no processo. Aqui ela vai anexar os documentos que eu preciso já para contratação, tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar a função dela, sei lá, gerente, né, o contrato CLT, o CPF aqui da sujeita. Aqui, olha, a gente não colocou uma máscara nesse CPF, tá? Mas você poderia ter colocado, tá? Uma máscara para ficar bonitinho, até para o usuário não ter erro, né? O RG aqui também, CTPS, o salário aqui, quanto vocês acham que ela vai ganhar, gente? Uns 20 mil, né? Então, aqui, ó, aí os documentos. Nos documentos, aqui, a gente não está trazendo aqui a lista de itens, de documentos a serem anexados. Isso aqui é uma coisa que faltou a gente fazer, tá? Eu tinha comentado, Marcos, que a gente ia usar uma tabela aqui com a documentação e você iria colocar um script aqui para já trazer na tabela a documentação exigida, lembra? Aham. Pode fazer aí a tabela que eu insiro lá o script. Tá. Eu vou abrir no outro browser aqui, tá? Para não confundir aqui o que a gente está fazendo, só para a gente corrigir isso aqui, porque a gente deveria ter feito. Tá? Vocês podem fechar o áudio de vocês aí, viu, gente? Só abrir na hora que for falar aqui com a gente, tá bom? Então, ó, eu tô entrando agora, né, com o admin na base pra gente fazer essa correção aí desse detalhe que a gente não fez, tá? Alguém não tá entendendo o que eu estou fazendo? Se não estiver entendendo, abre aí o áudio e fala, por favor. Porque senão a gente passa daqui e fica sem entender, né? Eita. Esqueci até a senha. Pronto. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma tabela para que quando a pessoa lá for selecionada e enviar a documentação dela, o sistema já apresente para ela a lista de documentos que é obrigatório que ela anexe. E ela não pode alterar essa lista de documentos, tá? Então, eu vou criar aqui uma tabela. Então, vamos criar aqui, chamando documentos RH. E aqui a gente vai colocar a descrição. Vai ser apenas descrição. Ou vou colocar tipo do documento. Tipo documento. Tá? E eu vou deixar aqui com 100. E vou salvar. Então, essa tabela aqui é a tabela de... Cadê? Onde é que tá ela? Documentos RH. Vamos alimentar aqui com os documentos, tá? Então, eu vou colocar aqui comprovante de endereço. Carteira de trabalho.
certidão de nascimento / casamento. A gente fala aí, me dê a ideia aí do que precisa. Senão você só vai com esses 3. Documento de identificação. Documento de identificação. Tá, vai só isso, que é só o que eu me lembro. Então, vamos ver aqui. Pronto, foram esses documentos aqui. Aí, Marcos, pode usar essa tabela lá. Só que você vai ter que compartilhar aqui na configuração. Eu faço a configuração aqui. E aí você só faz o script, né? Eu posso enviar aí só copia e eu vou explicando. Tá. Porque já está praticamente pronto aqui. Então, vamos entrar aqui na etapa final. Vamos editar o fluxo. É no formulário, né? Esqueci. Ficha de contratação. Aqui na ficha de contratação, a gente tem aqui a tabela. E aqui na descrição. É lá no fluxo mesmo que... Mas aqui eu não preciso vincular a tabela? Tem que editar aí também. Né? Então, tabela personalizada. E nós vamos achar aqui a tabela, documentos do RH. E só tem um, né? Que é tipo de documento. E apenas isso. Então, o que nós fizemos aqui, vinculamos o campo, né? Da tabela descrição, tá? Com a tabela que a gente criou agora lá. Que contém a lista dos tipos documentais, tá? Então, vou fechar aqui. Salvar. E agora a gente tem que voltar aqui no desenho do fluxo, pegar aqui na etapa final. Vão aceitando aí o pessoal que está chegando, tá, gente? Consegue aceitar, Marcos? Eu já estou fazendo isso. Tá. Então a gente vai ter que colocar aqui antes, né? Isso, tem que criar uma variável também para aquele campo lá da tabela. Pior que esse caso aí a gente não vai mais conseguir fazer ele, né? Porque ele já passou dessa etapa, né? Então aqui vai ser variável tipo documental. E vincula no campo? Isso. A ficha, deixa eu ver, cadê? Ficha. Aqui. Ficha de contratação. Tipo... Documento... Ixi, agora tem 2 nomes. Caramba. Deixa eu salvar aqui e a gente volta lá, porque eu não sei o nome. Ficha de contratação. Documentos a serem anexados. Aqui, vamos botar só um pontinho bem aqui, para saber que é esse. Tá vendo? Documentos a serem anexados no campo de cima, que é o identificador, e também tem na tabela, e lá eu não sei qual que é, entendeu? Por isso que eu tenho que diferenciar. Então, volta aqui no desenho. Eu preciso que vocês confirmem que vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. E a variável tipo documental eu vou editar. E vou adicionar agora o formulário ficha de contratação, o campo. Ai, não atualizou, né? Que caçarola, vamos atualizar. Aqui. Aqui. E ó, o pontinho agora aparece. Pronto. Então, nós já temos a variável. E agora nós vamos incluir aqui um script, uma tarefa de script.
Então, aqui é identificação dos documentos. Ok. Salvar aqui. E agora, copia aí o script, Marcos. Eu enviei aqui no chat do Tá, peraí, Teams. deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. E o Luiz falou que tá perdido na parte de vincular a tabela no formulário. Peraí que a gente já vai lá, Luiz. Gente, eu minimizei. Ah, ufa, voltou. Eu já estava em desespero aqui que não aparecia a tela para mim. Caramba, isso é grande, Marcos. Deixa eu copiar tudo aqui. Até aí. Uhum. Tá, eu já te explico lá de novo, tá, Luiz? Então, ó, eu vou vir aqui, eu peguei o que o Marcos me mandou, eu apago tudo aqui, né, Marcos? Porque isso aí é padrão, né? Que vem. Apagar e aqui está o script que a gente precisa para fazer isso que a gente vai fazer aqui de fixar os documentos nos campos da tabela, tá? Não precisa fazer nada aqui de dependência? Vai precisar fazer algumas coisas aí. Aí o povo já vai. Já insere a dependência aí do Interfy porque esse script precisa. Uhum. Cliente? Não, escreve Interfy. É o contrário, é Interfy cliente. Só dá Enter que já aparece lá. Aqui. Tá, e agora as alterações? Eu já deixei lá no início, tem que colocar ali, tá vendo que tem uma API REST, const API REST custom table service. Aí o sistema ele faz uma listagem do que existe dentro da tabela personalizada. Então tu tem que indicar qual é a tabela personalizada. Uhum. Aí ali eu já coloquei, né? Enquanto você fazia lá a Aqui? tabela, eu copiei o nome da tabela personalizada. Não, mais embaixo, está em verde lá, documentos RH. Aqui. Beleza. Então aí eles também vão ter que só fazer Sim. isso aqui. Eles vão ter que colocar o nome da tabela deles aí. Aí descendo mais um pouco, ali, ó. Aí onde tem um comentário. Produto deve ser trocado pelo nome da tabela. Uhum. Aí é a coluna padrão. Né? Tem que ver o nome da coluna lá e colocar aí nos dois lugares onde está produto. Tá. Então deixa eu salvar aqui que a gente vai ter que pegar lá o nome da coluna. Então eu vou abrir aqui outra aba, tabela personalizada. E aí o que a gente tem que pegar é aqui esse nome aqui, né? Tipo documento. Isso. Tá? Então eu voltei na tabela personalizada para poder pegar a informação que a gente precisa aqui no script. Agora eu vou voltar aqui no script, na configuração, e aqui embaixo, cadê? Mais isso. Aqui. Aqui, Ali onde está produto tem que ser lá assim? embaixo. Não, lá onde. Aí é só um comentário, aí não interfere. Ali Ah, onde tá. está esses dois produtos aí. Aqui e aqui. Isso. Ok. Aí lá embaixo tem que colocar o nome da variável. Lá no finalzinho. Uhum. Ali, ó. Variável tabela. Vamos trocar por nome variável. Aqui? Não, é a outra. Onde está a variável tabela lá. Aqui. Isso. Agora eu não lembro qual que é o... Deixa eu abrir a outra aba aqui. A variável, vamos... Onde a gente pega a variável, gente? Aqui no fluxo. Então, vamos aqui e vamos copiar essa variável aqui, que foi a que nós vinculamos no formulário, tá? Vamos voltar aqui.
e aqui, pronto. Tem mais alguma alteração? Não, o restante já é padrão do código que eu tinha deixado para funcionar. Beleza. Então, vou salvar. Depois eu vou disponibilizar esse arquivo aí já, porque ele é só alterar essas informações que já dá para usar. Tá. Então, o que aconteceu agora? A gente fez uma alteração no fluxo e adicionou uma etapa antes aqui, no início, né? Então, nessa etapa aqui do início, o sistema precisa processar o script para poder já mostrar nessa etapa a documentação correta, tá? Nesse caso, ele vai pegar toda a documentação que tiver naquela tabela, né, Marcos? Tá ouvindo? Isso. Eu tinha Tá, então mudado aqui o meu. depois se quiser completar mais documentos lá, é só incluir, entendeu? Que já vai aparecer automático aqui. Então, como o caso que a gente está rodando aqui, ele já processou, então não vai resolver para esse caso, a gente vai ter que startar um outro, tá? Então, eu vou fechar aqui, vou minimizar e a gente vai startar um outro fluxo aqui. Eu vou minimizar também essa janela. E aqui, nessa que a gente está executando, não vai resolver para essa, então eu vou fechar aqui, tá? E vou iniciar um novo fluxo. Então, vamos começar de novo. Só respondendo lá a pergunta né, que o Luiz falou, você disse que se perdeu na configuração. Ó, tá vendo que aqui ele tá me mostrando o Lecivânia Martins, ele tá com o usuário errado, então porque eu não fiz logout, tá? Saí do jeito certo. Então, vou fazer logout aqui e vou entrar agora com o admin. Tem sempre que observar qual é o usuário que está logado, porque ele fica no cache aqui, a gente acha que deslogou e não deslogou. Então, agora tá certo, o admin, tá? Então, o que eu fiz, Luiz? Estava respondendo a tua pergunta. Gente, até aqui na criação da tabela tá ok, né? Você entendeu essa parte, né? De criar a tabela e alimentar aqui com os tipos de documento, correto? Pode abrir o áudio aí, porque eu não tô vendo a anotação aqui, tá? Então, até aqui você entendeu, né? Correto. Tá, beleza. Agora, como que faz isso aqui e conectar lá no formulário? Então, a gente veio aqui, desenhador de formulário, pegar o formulário ficha de contratação. Por que esse formulário? Porque é esse que vai aparecer lá por acesso dinâmico, que é para a pessoa mandar a documentação, né? Então, eu vou vir aqui, ó, e eu vou vincular aquela tabela com o campo onde está especificado que a pessoa vai mandar a documentação, que no caso é esse aqui, é um campo de tabela, tá? Então, nesse campo aqui, ó, eu tenho duas colunas. Uma que é a descrição do documento que ela vai mandar e a outra que ela vai anexar, né? Um anexo. Então, nessa tabela, nessa coluna de descrição, eu só alterei aqui, ó, para tabela, já tá com tabela personalizada, tá vendo? Já estava configurado assim, só que não tinha nenhuma tabela vinculada, tá? Então, por isso, na hora que a gente abriu o campo, não tinha nada, porque não tinha nada dentro da tabela. Não tinha nem definido qual era a tabela, só estava definido a característica do campo, tá? Que era um vínculo com tabela personalizada. Aqui, eu defini a tabela, que foi aquela que a gente criou, documentos RH, e defini qual a coluna daquela tabela vai alimentar esse campo, né, desse formulário. Então, tipo de documento. Então, foi isso que eu fiz. Você entendeu agora? Certo, entendi. Aí nesse valor da opção, a gente coloca tipo de documento também? Eu repito aqui, tá? Poderia ser diferente se você quiser mostrar informação diferente. Por exemplo, o título vai ser o ID do tipo do documento. Então, o sistema vai pegar lá na tabela o ID do documento. 1, 2, 3, 4, que é um numeral, né? Se eu tivesse mais campos aqui, eu poderia também escolher outros campos. Eu geralmente escolho mesmo aqui porque é mais fácil para o usuário identificar o que ele digita com o que ele visualiza, Tá tá? certo, de acordo. É só clicar em retornar, né? Isso. Então, aqui, ó, já está configurado. Então, foi isso que eu fiz, né? E agora a gente vai iniciar um novo caso, tá? Para poder a gente ver, testar isso aí, né? Ver se deu certo, tá? Então, vou voltar aqui e vamos de novo aqui. Iniciar. Então, vou colocar solicitante.
Agora é o 684, o caso. Então, vai para aprovação. Então, 684, vamos reivindicar e executar. Então, vou dizer que está aprovado. Vai para a divulgação da vaga. Executar. Essa parte aqui vocês entenderam bem? Aqui a gente está fazendo a seleção das pessoas que vão participar, né? Então, disse aqui, ó, Lecivânia, o e-mail da Lecivânia, eu vou colocar o mesmo que eu tinha colocado antes, que eu quero ter certeza se é um problema. Ok. E eu vou adicionar o currículo. Então, vou pegar aqui qualquer coisa. E vou adicionar mais uma participante. Gmail.com. Bom, agora eu tenho certeza que está tudo certo. E vou selecionar aqui. E vamos de novo escolher aqui. Ok, né? Carregando. Vamos salvar. E agora vamos criar um novo. E vamos pegar tudo que está no form. E vamos importar. E criar o documento. E próxima etapa, tá? Deixa eu só conferir onde é que ele está criando aqui. Ele está criando na pasta currículo, né? E o número do processo vem aqui e com o nome da etapa. Essa informação aqui, olha, também tem jeito da gente já criar esse kit aqui indexado dentro do ECM. Mas isso a gente não vai fazer agora, senão vai ficar muito confuso para vocês, tá? Então, ele está criando lá dentro do ECM, nessa pasta, e ele está atribuindo uma nomenclatura para o documento dessa forma, ó, o número do caso e o nome da etapa, e ele não está fazendo indexação desse documento por template, tá? Mas isso aqui tudo a gente consegue fazer, tanto a indexação por template, já deixar indexado bonitinho, como também renomear o documento para uma nomenclatura correta, tá? Não está configurado nesse fluxo, mas dá para fazer. Então, vou finalizar o 684 e ele vai acionar agora o subprocesso, tá? Então, vou continuar aqui. Então, tem que ser novamente 2 subprocessos. Ok. Pronto. Então, como ele vai para o usuário externo, eu não recebo na minha timeline, eu tenho que ver por aqui, a supervisão. Perfeito. Então, o 685 e o 686, tá? Então, os dois casos aqui foram criados e Lecivânia M e o outro. Deixa eu ver se chegou aqui nesse Lecivânia M. Chegou. Beleza. Bom, então eu vou fazer a mesma coisa, né? Só para lembrar vocês, eu vou sair aqui, para a gente não ter problema. E eu vou agora responder, né, o primeiro, tá? Então, clique aqui. Vamos ver se deu certo. Não deu certo ainda, Marcos. Ele não trouxe preenchido. Tá vendo? O script, aqui ele não tá funcionando o script, ó, faltou alguma coisa. Eu Ele vou deveria, conferir lá. ele deveria Eu ter vou... trazido assim, ó, tá? Assim, assim, cada linha com um, né? Aqui, ó. É assim que ele tem que trazer. Para cada documento que tem naquela tabela, ele tem que criar uma linha. Isso aqui já vem bloqueado para a pessoa não alterar, tá? E a única coisa que a pessoa pode fazer é anexar o documento em cada uma das linhas. Entenderam? Então, eu vou fazer manualmente aqui para a gente seguir esse fluxo, tá? Enquanto o Marcos atualiza lá. Então, vou colocar aqui função, gerente, RG, o salário, CLT, CPF, beleza.
Faltou os campos aqui. Aqui não está como obrigatório, mas deveria estar como obrigatório lá na tabela. Essa é a configuração que a gente pode fazer, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns arquivos, cada Dona um aqui sim. Licivane, uma Sim? dúvida. É o Luiz que fala. Aham. É, Você está fazendo, na verdade, o script para que os campos apareçam fixos, né? No... Exato. E eu pensei em outra solução, até fazendo aqui nos exercícios, conforme vocês foram Uhum. gravando o vídeo, não sei se seria cabível também. Era Uhum. botar criar uma tabela, porque tem uma opção lá de você fixar o primeiro, né? O primeiro título, né? Tem. E aí daria para criar, tipo, digamos, aí tem 4 campos, 4 tabelas, né? Uhum. Poderia ser também ou não? Mas se você pode fazer assim também, não tem problema. Entendi. Mas o que acontece lá naquela configuração de tabela é que ele fixa o campo Ah, e já vem pré-definido aquele campo e você teria que colocar esse campo aqui como bloqueado, porque senão o usuário ele pode vir aqui e alterar, certo. entendeu? Entendi. Mas poderia. Agora você teria mais trabalho, porque você teria que colocar 3 campos desse tipo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tudinho é uma tabela, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer do jeito que você está colocando, para ser mais fácil, para não ter que usar script, né? Eu teria que fazer a primeira vez só com isso, depois fazer outra tabela só com isso, depois outra só com isso, outra só com isso. Então, se você tiver que colocar aqui 50 documentos, você vai ter que ter 50 campos de tabela. Diferente Entendi. daqui, eu tenho uma única tabela e eu tenho várias linhas, Certo. entendeu? Ah, Então, essa é a diferença de você fazer dessa forma. É menos trabalhoso para você configurar, entendeu? Por exemplo, outra maneira que você poderia, outro recurso que é bem interessante e que a gente poderia usar é o seguinte, mas aí depende da situação, né? Vamos supor que você fosse usar esse recurso aí sem script, né? E você quisesse controlar aqui o bloqueio dessa tabela para não alterar a informação aqui. Tem algumas formas. Você pode fazer isso lá na tabela, direto, para já vir bloqueado, mas você pode também vincular isso aqui com alguma informação aqui do campo, tá? Então, por exemplo, se você fizesse várias tabelas, cada uma viria só com uma linha, correto? E você poderia vir na tabela e vincular, se esse campo aqui tiver preenchido, todas essas linhas dessa coluna da tabela fica bloqueada. E daí você também pode deixar esse campo vir preenchido e bloqueado. Então, o usuário não poderia alterar esse campo, consequentemente, ele não habilitaria para ele alterar esses campos aqui também. Entendeu? certo, certo. Então, tem várias maneiras de você fazer as coisas. Eu fiz Só como você... caixa de seleção, com caixa de seleção e não habilitando ele a adicionar linha, pelo menos nessa Exato. primeira. Nem alterar a linha aqui. Nem alterar, isso. E Entendeu? Você, aí, você configuraria lá na tabela qual que vai ser a, o que vai vir fixo aqui, tá? Então eu vou uhum, abrir um negócio que deixa eu abrir aqui no browser, só para eu explicar melhor. Por exemplo, aqui a gente está usando o campo de tabela. Se você for trabalhar com esse campo aqui, usando tabela personalizada, você não tem a opção de marcar qual é que vai vir fixo, tá vendo? uhum, Para você marcar qual que vai vir fixo, deixa eu botar uma outra tabela aqui, ó. Você não pode usar as opções dinâmicas. Você tem que vir aqui na configuração da coluna, tá? E você tem que adicionar, cadê? Caixa de seleção. E você tem que vir aqui e adicionar as opções. Então, como você só vai fazer uma mesmo, nesse cenário que você está colocando, você faria várias tabelas, cada tabela só teria uma opção, tá? E ela já viria marcada, então você colocaria só aqui, contrato, por exemplo. Essa seria uma tabela, uma opção, você marca aqui, que já vem automático, né? Já vem preenchido isso aqui, mas você não vai usar a opção dinâmica.
Então, quando retornar aqui, ele vai vir... Deixa eu salvar aqui, depois a gente tira. Então, ele vai vir... ele já vai vir preenchido. Aqui na visualização ele não mostra, mas ele já vai vir preenchido assim. E aí, o que você teria que fazer é bloquear esse campo aqui para a pessoa não alterar. Entendeu? E para você fazer o bloqueio, você pode fazer baseado em algumas situações. Você pode fazer baseado num campo fora da tabela, ou você pode fazer baseado num campo dentro da própria tabela, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso ter uma condição, tá? Que se aqui, para bloquear o campo, eu vou fazer isso aqui. Se esse campo, coluna, nome, por exemplo, for igual a vazio ou qualquer outro valor, esse campo já vai vir bloqueado, tá? Ou pode ser, por exemplo, se outro campo fora da tabela. Então, o e-mail, por exemplo, se for diferente, né? Ou se for não vazio, esse campo já vem bloqueado. Então, tem várias regras aqui que você consegue tratar, entendeu? Você tem que aprender a usar todas essas regras para saber qual que é mais adequada para você usar em determinado momento. É um pouco complexo, tá? Mas só para vocês saberem que existem os recursos. Ok? Bom, então vamos seguir aqui. Então, eu já anexei um, vou anexar mais um aqui. Tem gente entrando ainda. Eu vou anexar mais um aqui. Vou anexar os 4, tá? Pra gente seguir para a próxima etapa, só para ver se tá tudo certinho. Eita, tem tanto documento aqui que, meu Deus. Eu vou fazendo logo os demais. Então, aqui vocês sabem que se tiver mais de um documento também, você pode clicar aqui, expandir, né? Para visualizar ou para fazer download. Esse aqui é um exemplo. Ok? Então, eu vou salvar. Então, aqui, quem é que está fazendo? Vocês lembram quem é que está fazendo essa tarefa? Quem sabe aí quem está fazendo essa tarefa aqui? Que tipo de usuário está fazendo essa tarefa? Ninguém se arrisca, não? Abra o áudio, porque eu não estou vendo as escritas, tá? Então, essa tarefa aqui está sendo feita por um acesso dinâmico. Lembra que é aquela pessoa que não tem usuário no sistema, tá? Então, esse funcionário está sendo contratado, então ele ainda não tem usuário no sistema, ok? Mas observaram que ele pôde fazer várias coisas aqui, né? Então, eu vou clicar agora, salvar, para poder... por favor, observe que tem campo pendente aqui. Então, a gente esqueceu a CTPS, por isso ele está reclamando, para poder seguir. Então, agora eu vou clicar em salvar. E agora sim, ó, já acabou a tarefa dele e não mostra mais nada, vai para a tela de login. Ok? Então, é assim que funciona o acesso dinâmico. A pessoa recebe a tarefa por e-mail, ela executa as ações que você liberou para ela fazer, podendo incluir documento, aprovar, alterar, editar formulário e assim por diante, né? E quando ela finaliza a tarefa dela, ela não tem mais acesso. Então, perdeu, finalizou. Oi. Dava para esse aviso, em vez de ir para essa página, ir para uma página de tipo assim, agradecimento, ó, obrigado, seu processo foi dado um encaminhamento, sei lá, qualquer coisa. Mas não cair para essa página. Eu já pergunto isso por conta daqueles usuários que é Firuleib, né? Sabe que eles vão querer, daqui a pouco vão ligar na empresa e falar assim, olha, eu não sei qual que é, como é que eu acesso. Então, envia isso como sugestão, Carlos, tá? Tá.
Eu acredito que dá sim, mas manda lá a sugestão. Antes a gente até tinha uma telinha de finalização, mas por alguma razão o pessoal resolveram que essa daí era mais bonita. Tá bom. E aí sabe que tem usuários e usuários, né? Isso. Não ficar perturbando lá na. O cara vai falar assim, mas eu fiz o processo, o cara não para de ligar aqui. Ele foi demitido e nem começou. Ele deixa de ser Tá burro. certo. Tá Manda lá bom. para mim como sugestão, tá? Que eu crio lá a solicitação, o pessoal avalia e sendo viável eles já colocam, tá bom? Tá bom. Bom, então é isso, né? A gente já seguiu aqui o primeiro, só que a gente tem dois nesse caso, né? Então a gente tem aqui o outro, que é a mesma coisa. Você já terminou aí, Marcos? Eu mexi lá, mas não vi nenhum erro, não. Nem o Ah, log não deu erro. Então deve ser. mas tem É, algum, né? Vamos tentar aqui. É que eu já vou é fazer o algo que tem outro, eu que queria ficar ver se já está rodando funcionando. pra ver. Hã? É algo que vai ter que ficar rodando para ver se acha. Tá, vamos tentar aqui. De Depois a repente gente. ainda não tinha ainda feito tudo que ele precisava. Então, esse aqui já é o segundo. Ó, o segundo veio, tá vendo? Acho que era só o tempo mesmo, Marco, ainda não tinha executado. Só que no meu caso aqui, olha, eu deixei ele aberto, né? Então, como eu deixei em aberto, a pessoa pode vir aqui e alterar, ó, tá? Então, o correto aqui é eu bloquear. Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui dá para fazer agora, né? Então, eu vou vir aqui e vou bloquear esse campo de tabela baseado nas informações que estão aqui em cima. Então, eu vou fazer baseado no campo de e-mail e vou bloquear também o campo de e-mail, tá? Então, o que acontece aqui nesse campo ficha de contratação? Vamos ver aqui o campo e-mail e eu vou dizer aqui que ele vai estar. Deixa eu ver se é o auto disable. Aqui. Vou usar o auto disable desse campo e vou vincular aqui a tabela como condição. Como condição nesse campo aqui, eu vou vincular o campo e-mail e a condição é não vazio. Vamos ver se está certa essa condição. Vou retornar e vamos salvar o formulário. E vamos atualizar aqui a página para ver se ele aceitou minha condição. Aceitou, tá? Só que esse campo aqui não veio vazio, provavelmente porque eu já tinha preenchido, tá? Então, no próximo formulário que a gente preencher, ele vai bloquear também esse campo aqui, que, aliás, a pessoa não pode mesmo alterar. Porque o campo e-mail, nesse caso que a gente está usando, ele é um campo-chave para o acesso dinâmico, tá? Então, esse e-mail tem que estar certo, porque senão a pessoa nem recebe a notificação, né? E aí, nesse caso aqui, ela já vem bloqueada, porque eu estou usando esse campo também como chave para bloquear essas alterações aqui, tá vendo? Então, olha só como é legal, como dá de fazer muita coisa, né? Só precisamos saber como usar, tá? Então, agora eu vou terminar de preencher aqui, tá? Maria Rodrigues, a função gerente, CLT, o CPF, o RG, CTPS, o salário e finish. Pronto. Então, nós fizemos agora, né, os dois casos. Então, vamos retornar aqui para interface de administração. E aqui é a etapa final de contratação. Deixa eu só ver se são esses números mesmos ou se estão para outro usuário. É o 686 e 682. Eu só não entendi que esse número passa. Ah, tem mais aqui: 685, 683. É esse aqui: 685 e 686, tá? São esses dois casos. Deixa eu ver se envia documentação. Esse aqui ainda está com Lecivânia M.
que não recebeu o e-mail aquela hora, né? Não sei por que razão, deve ter ido lá por spam. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o 685 a pessoa não recebeu, pelo menos não caiu aqui na minha caixinha. Vamos revisar de novo. Nesse aqui. Não chegou aqui para mim, não, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e eu vou reenviar, ou eu vou copiar o link, tá vendo? Ó? Eu posso reenviar o e-mail para a pessoa. Deixa eu reenviar aqui, vamos ver se ele vai aceitar. Não tem nenhum erro, então é para ele aceitar mandar. Vamos ver aqui se vai chegar. Chegou, tá vendo? Então, eu reenviei aqui ele. E agora qual que é disso? Deve ser isso, né? Esse é esse. É esse, tá? Esse aqui também não chegou porque a gente já tinha gerado o caso, tá? Função. RG, CPF, salário, CP, ops. Esse campo aqui tá bem zoado, ó, que tá aceitando até letras, tá? Então a gente precisa ter cuidado na hora de tratar esses tipos de campos assim para facilitar para o usuário, senão você vai chegar com CPF lá. Então pronto, ok. Finalizamos então as 3 solicitações. Vou voltar aqui. Vamos atualizar na janela aqui da central de tarefas. Beleza, agora tá os 3 casos, na mesma etapa, tá? Recepcionar a documentação e preparar o contrato, né? Nessa etapa aqui de recepcionar a documentação, deixa eu só ver aqui como que tá definido aqui dentro. Então, a gente tem esse formulário, né, que é o formulário inicial, a ficha de contratação, com toda a documentação. Poxa, esse campo não estava obrigatório, né? A gente não anexou nenhum documento nessa última ficha. Lembra que a gente saiu fazendo e só finalizou? Então, ó, tá vendo? O campo não estando obrigatório, acontece isso, né? O usuário manda achando que mandou e não chega a documentação. Então, isso aqui já é um alerta para a gente ir lá e corrigir, tá? Botar esse campo aqui como obrigatório. Então, vamos fazer logo isso. Nos próximos, a gente não ter esse erro. Aqui. Cadê? Documentos anexados. Recetar, descrição. Na tabela é campo por campo. É por campo, verdade. Não tinha me tocado. Esse aqui não precisa. É esse aqui que precisa. Ops. É esse aqui que precisa. Então, aqui, ó, obrigatório, tá vendo? Só para esse campo, né? Então, eu vou logo ajustar esse aqui também. Eu não sei que tanto que vai ser preciso. Vamos saber depois que salvar. Pronto, então vamos voltar aqui para a central e vamos executar. Ficha de contratação. Aqui não vai fazer diferença mais porque está só como visualização, né? Mas lá para a pessoa que vai receber, isso aqui vai fazer diferença, tá? Então a gente botou muito pontinho aqui, depois tem que conferir certinho lá a quantidade que precisa para ficar alinhado certinho até aqui, ó. Eu coloquei a mais, né? Então aqui eu teria a documentação, aqui a admissão da pessoa, né? Nesse caso aqui da admissão, a gente vai fazer uma coisa aqui, tá? A gente vai converter essa ficha, né, em um formulário em PDF, tá? Lógico que a ficha aqui, no nosso caso, no nosso exemplo, ela não tá completa, ela não tá certinha, né? Teria que ser uma ficha bonita mesmo, uma ficha feita bacaninha, e eu sugiro até que vocês separem essa parte aqui da documentação, né, em um outro formulário, para que na hora de você gerar o PDF, não esteja aqui, se caso for um problema, né?
Mas, se não for problema, pode até ficar aqui, porque a pessoa confere que vai vir um documento em cada uma dessas aqui e na ficha dela vai estar completa, né? Quais foram os documentos que ela mandou, tá? Mas, só para vocês terem, né, saber que num processo real, vocês vão ter que trabalhar melhor o formulário, tá? Com as informações certinhas e talvez possa ser necessário separar o formulário de anexo a documentos para que vocês não tenham que gerar essa parte aqui do formulário também, como sendo parte do PDF que vai ser gerado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer no fluxo uma configuração para que a gente possa converter esse formulário aqui para um PDF para no momento da assinatura lá na frente, tá? Então, a gente vai voltar aqui no desenho. Bom, a gente vai ter poucos minutos para fazer isso, né? Eu vou fazer só essa configuração aqui e a gente termina com a parte da assinatura no próximo, tá? Então, vou vir aqui no desenho. A gente tá na etapa de selecionar documentos, selecionar documentação e preparar contrato, né? Essa etapa aqui, né, que a gente tá. Então, eu vou vir aqui, ó, adicionar passos, né? E esse aqui é a ficha de contratação, é o documento que eu quero converter para PDF, tá? Então, eu vou vir aqui e eu vou usar a trigger e vou criar um evento para depois de salvar. Oi? Eu acho que essa trigger vai ter que ser configurada na outra etapa, porque precisa salvar. E aí tá a visualização. Não vai ser salvo. Deixa eu pensar. Ela é salva na hora que a pessoa recebe lá. É verdade. Mas a gente altera lá o formulário para colocar alguma obrigatoriedade de salvar. Então, depois, importar para o ECM, tá? Na hora de importar para o ECM, eu já posso fazer aqui a alteração do nome do documento, tá? Então, aqui eu vou definir o passo. Agora, acho que é admissão, né? Que a gente colocou. Deixa eu confirmar aqui se é admissão o passo que está aqui. Admissão RH. Esse é um passo de documento. Como que você sabe qual é o passo de documento, qual é o passo de formulário? Tá escrito aqui na frente, ó, tá vendo? Esse é um formulário, um passo de formulário, esse aqui é um passo de documento, ó, tá? Então, vai ser esse, vamos configurar de volta aqui, adicionar a trigger, um evento depois de salvar, importar por ICM, qual é o local onde o passo de documento que ele vai usar, a admissão RH, e sempre anexar. Não pode esquecer de marcar isso aqui, sempre anexar, que senão ele vai gerar o PDF, mas não vai anexar, tá? Então, eu vou salvar e salvar. Pronto. Agora, como o Marcos lembrou, para que o sistema entenda que ele deve fazer essa ação, ele depende de um clique no botão salvar, tá? Então, no nosso formulário, nessa etapa aqui, a gente não colocou nada, né, que permita ele fazer isso, porque nessa etapa a ficha está só visualização, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso abrir a ficha, deixar como edição, que já vai resolver, mas se eu tiver uma situação onde essa pessoa que está fazendo essa ação, ela não poderia fazer nenhuma edição nessa ficha, eu teria que garantir que essa ficha esteja intacta, que não haja possibilidade de alteração nela, então eu teria que usar outro artifício. Então, o que eu faria? Eu criaria um campo a mais nesse formulário, separaria por um grupo específico para aparecer só nessa etapa, e aí deixaria esse campo como obrigatório, tipo, para a pessoa dizer documentação concluída, ou contrato anexado, ou qualquer coisa que ela teria que obrigar ela a salvar esse formulário depois, tá? Como aqui a gente está fazendo só um exemplo, só um teste, e como quem vai fazer essa verificação é a própria pessoa do RH, então não teria nenhum problema ela ter acesso de edição nessa etapa, tá? Então eu vou simplificar e vou deixar aqui como etapa de edição e provavelmente vai funcionar dessa maneira, tá? Então agora eu vou atualizar aqui, deixa eu salvar de novo. Vamos voltar aqui para a central de tarefas, executar.
E agora eu vou vir aqui, ó. Essa ficha não tem nada, tá vendo? Mas se eu clicar aqui, vamos ver se ele não habilitou também. Deixa eu ver se ele precisa de uma atualização. Não vai ter jeito. Eu vou ter que habilitar alguma função aqui para que ele habilite o botão de salvar aqui nesse formulário, tá? Não deu certo só eu deixar ele como edição. Então, eu vou vir aqui nesse formulário. Nós vamos criar aqui um artifício, né? Então, a gente não tem grupos nesse formulário. Eu vou criar aqui grupo 1. Esse nome de grupo, gente, eu uso grupo 1, grupo 2, mas você pode usar a sigla que você se sentir mais confortável e que identifique melhor para você, tá? Isso aqui tá me estressando a paciência. Deixa eu diminuir. Eita, agora ficou bacana, que agora eu fiz. Bora ver se é só aqui resolve. Esse campo tá me estressando. Tá, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um campo que vai ficar em oculto. Não sei se eu vou poder deixar em oculto. Deixa eu só pensar aqui. Status, caixa de seleção. Vou botar uma caixa de seleção aqui. Status da contratação, eu vou deixar aqui concluído. Concluído e concluído. Pronto. Esse campo, tá? Eu posso deixar aqui uma configuração nele para ele ficar visível. Deixa eu ver aqui. Indica se o campo estará visível para visualização no formulário após preenchimento. Então, eu vou deixar aqui, ó, invisível. Eu não sei se ele vai funcionar da forma que eu penso, mas vamos testar, né? Então, vou vir aqui. Eu vou clicar aqui. Executar. Vamos para a ficha de contratação. Ah, tá faltando coisa aqui. Vamos no desenho. Etapa final. Aqui, né? Recepcionar e preparar o contrato. Grupo 1, visualização. Grupo 2, edição. Atualizar. Vamos ver se ele vai aceitar. Tá com a macaca aqui, não quer aceitar o que eu tô fazendo. Vamos alterar aqui de novo. Ele já fica invisível de cara. Ele não deveria ficar invisível de cara. Único, ativo. Único, obrigatório. Ele não vai... Indica se o campo estará visível para visualização do formulário após preenchimento. Deveria ser só após preenchimento, mas ele não está respeitando, né? Tem que deixar o sujeito visível aqui. Ok. Atualizar aqui. Tá, ele ainda está
Por que que ele está bloqueado? Alguém pode me dizer isso? Por que que esse campo está bloqueado? Senhora Lucivânia, eu tenho um palpite. Aham. Eu acredito que na etapa lá de atribuição, na parte de edição, visualização lá das etapas, talvez esteja só para visualização. Visualizar? Não, eu troquei. Vamos confirmar se eu troquei mesmo. Aqui. Deixa eu só ver se é essa etapa mesmo. De repente estou fazendo na etapa errada, né? É aqui, central de tarefas. Deixa eu ver qual é a etapa que a gente está. É recepcionar a documentação e preparar contrato. Tá certo. A etapa tá ok. Então vamos validar aqui. Recepcionar a documentação e preparar contrato. Grupo 2 tá a edição. Deixa eu remover, que às vezes é meio chato esse negócio. Às vezes ele não respeita muito o que a gente coloca assim de cara. Formulário. Ficha. Ficha de contratação. Vamos pôr isso para baixo. Vamos botar esse edição e o outro visualização. Agora eu esqueci que a gente vai ter que reconfigurar. Vamos ter que reconfigurar isso aqui, que a gente tirou o passo e ele perde a configuração, né? Admissão, sempre anexar, salvar. Pronto. Salvar. E vamos aqui de novo. Vamos atualizar agora. E vamos ver se resolveu ou não. Ficha de contratação. Não. Eu vou ter que trocar, tirar esse campo e colocar de novo. Porque como eu tinha usado a opção, ele não aceitou mais trocar. Então aqui vai ser status do processo. Status do processo. Ah, eu tinha deixado ele no grupo 1, mas que leseira, né? Aí fica difícil. Difícil do sistema respeitar, né? Aí, tá vendo? A gente fica batendo cabeça. E é algo que a gente está fazendo de errado. Que tá na cara e a gente não enxerga. Para variar, né? Tá aqui? Não, tá aqui. Vamos atualizar. Isso. Então, aqui o que que acontece? Eu tenho que selecionar concluído. Por que que ele não está mostrando? Deixa eu sair desse browser aqui, que ele é meio chato. Vamos entrar aqui nesse. Vamos agora na central de tarefas e executar. Ok, agora sim, tá? Então aí, ó, isso aqui a gente fez por quê? Porque a gente precisa que esse formulário seja convertido num PDF e seja armazenado aqui. Foi onde a gente configurou, onde estão os passos, onde está o passo de documentação. Aqui não tem documento nenhum, né? Para fazer isso, é um requisito, como eu expliquei, que precisa ter uma interação no formulário e precisa ter uma interação para acionar o botão de salvar.
Como a gente não tinha nada no formulário que fizesse isso, né? O certo seria usar aquela função lá de ocultar esse campo aqui depois que ele foi editado, mas não deu certo. Depois eu vou até testar lá se eu fiz alguma coisa errada ou se aquela função lá não está funcionando, tá? Então, como não funcionou, então eu coloquei um campo aqui obrigatório para poder obrigar o usuário a interagir no formulário e salvar. Então, eu vou dizer que foi concluído, vou clicar em salvar e se a nossa configuração estiver certa, o que vai acontecer aqui agora é que esse formulário foi gerado aqui, tá? Então, ok, ó, gerou o formulário, né? Não tá aqui tão bonitinho, precisa organizar, criar os campos certinho, ajeitar direitinho. Como eu disse, nosso formulário não tá perfeito, né? Tá faltando muita informação, tá? Mas ele gerou aqui o documento. Então, aqui eu poderia ter criado um formulário onde já vem o contrato. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que eu criei, que tem em algum lugar, não sei se está no YouTube, que eu preencho um contrato enorme, né? E o contrato já está tudo bonitinho, todo configuradinho, e só tá lá os dados variáveis, que são os campos que a pessoa vai preencher aqui no formulário, e na hora que ele preenche, o sistema já gera o contrato bonitinho aqui, já para só mandar para assinatura, tá? Então aqui, ó, como eu gerei esse documento a partir do formulário, foi uma geração automática, eu também poderia vir aqui e acrescentar outros arquivos que tivesse no formulário, né? Então, por exemplo, a pessoa me mandou toda a documentação dela, né? Ela me mandou lá o comprovante de endereço, ela me mandou tudo que eu pedi, né? E eu gerei aqui a ficha dela já no formato de PDF, eu gerei também o contrato de trabalho dela e eu quero anexar no mesmo dossiê dela aqui, na mesma pasta, a documentação que ela me mandou. Então, como que eu faria isso, né? Dessa forma. Eu venho aqui, ó, aqui a gente lembra que vocês lembram que a gente não anexou nenhum documento que o campo não estava como obrigatório, né? Então, eu venho aqui e eu importo do formulário, tá? Então, na primeira ficha, tá vendo que esse formulário tem duas fichas nesse processo, né? A primeira ficha foi aquela solicitação do RH que eu anexei só os currículos. Então, esses estão disponíveis aqui, tá? Esse outro aqui a gente não anexou, tá? Então, não tem um documento aqui, ó. Não tem os pontinhos aqui para eu anexar documento, porque a gente não anexou nada. Mas se tivesse, eu viria aqui e selecionaria o que eu quero anexar, tá? Então, eu vou selecionar os currículos aqui, que é para a gente ter documento, para vocês entenderem como que ficaria. Mas os currículos aqui, pode até ser que eu colocaria aqui só o currículo de uma pessoa, que é dessa aqui, porque lá naquele formulário eu anexei 2 currículos, mas agora eu estou fazendo o processo final de uma pessoa só. Então, eu seleciono só o currículo dela para juntar no processo dela. E anexaria aqui toda a documentação que eu teria anexado, que a pessoa teria anexado no formulário, ok? No caso, a gente não anexou, esqueci de anexar, né? E o sistema não ajudou porque o campo não estava como obrigatório, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou importar, né, essa documentação. Deixa eu ver aqui o que ele travou. Ah, tá, não preciso fazer mais nada, é só, já cliquei aqui, eu selecionar só esse e eu tô comendo bola, tá, gente? É só clicar aqui em salvar, ó. Seleciona e clica em salvar, como é fácil eu querendo dificultar as coisas, né? Ô, meu pai, tem uma criatura aqui que não deixa de me ligar. Pronto. Então, agora o que aconteceu, né? Eu tenho a ficha aqui e eu tenho o documento que eu importei. Então, a ideia aqui é eu fazer o quê? Até aqui tem o manual, Luiz, viu? Isso aqui já foi implementado, viu? Então, aqui a ideia é eu montar aqui o dossiê completo dessa pessoa que eu estou contratando. Então, eu importo toda a documentação, eu gerei a ficha, eu gerei o contrato, entendeu? E agora eu vou mandar para assinatura. Só que a parte da assinatura a gente vai fazer na próxima aula, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, eu não vou aprovar esse caso aqui, que é para deixar casos aqui nessa etapa, para quando a gente for fazer a próxima aula, a gente já ter caso gerado para poder ir para a próxima etapa. Combinado? Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente fez até aqui? Vocês entenderam? Pode abrir o áudio e falar quem quiser, tá? Gente, vocês entenderam tudo? Tá tudo tranquilo?
Eu não estou vendo digitando no chat, tá? Então, ó, já que todo mundo entendeu, nós vamos encerrar por hoje e na próxima segunda a gente vai fazer a parte final desse processo, que é a parte da assinatura digital, ok? Então tá bom, boa semana aí para todo mundo, obrigado pela participação e não esqueçam de atualizar a base de vocês, lembrando que o propósito aqui também é que vocês tenham uma base de demonstração pronta para o cliente de vocês, beleza? Então tá bom, fiquem com Deus, obrigada e até a próxima semana.